Pessoal, vamos falar sobre JPQL. O que seria JPQL? O JPQL significa Java Persistence Query Language, que é uma linguagem de consulta usada pelo JPA, que é o Java Persistence API. Ele é parecido com SQL, mas ele trabalha com entidades e atributos de classe no Java. Ele não trabalha diretamente com tabelas e colunas do banco de dados. Ou seja, muita gente, quando vai começar a programar com Spring Boot e vai trabalhar com um banco relacional, por assim dizer, acaba ficando confuso, porque todos os SQLs que a gente costuma trabalhar, de fato, chega lá no JPQL, chega lá no Spring, não é assim que funciona. Né? Então, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. Então, pessoal, se liga só. Quando a gente está trabalhando com SQL puro, a gente pensa em tabelas e colunas. Quando a gente está trabalhando com JPQL dentro do Spring, a gente pensa em entidades e atributos. Ou seja, isso muda tudo, tá? Qual que seria a estrutura básica do JPQL? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar mais embaixo aqui. Estrutura básica do JPQL. O JPQL, pessoal, ele trabalha assim, ó. Ele faz select alias from a entidade alias where o nosso alias ponto atributo igual a dois pontos o nosso parâmetro, tá? Ou seja, ele trabalha em nível de entidade. Quando eu falei que o SQL pensa em tabelas e colunas, significa que o SQL ele trabalha assim, né? Select asterisco from tabela alias where o nosso alias ponto coluna igual ao valor. Vamos botar assim, ao valor, tá? Então, existe uma grande diferença aqui. Vamos lá. Entidade, que é esse carinha aqui, ó. Entidade, esse carinha aqui está, é o nome da classe que está mapeada com o @entity. Então, vou cortar aqui, ó. Não é o nome da nossa tabela, tá? Então, vou botar aqui, ó. Entidade, dois pontos. Nome da classe mapeada com @entity. Beleza? O atributo que aqui está, ó, alias.atributo, o que ele é? Vamos botar aqui embaixo também. Atributo é o nome do campo da classe, não da coluna. E quando a gente fala sobre o dois pontos param, que aqui está, a gente fala que é um parâmetro nomeado. Beleza? Então vamos para um exemplo prático disso aqui. Eu vou pegar o meu IntelliJ, que está aberto com um projeto qualquer, e eu vou criar uma entidade, ó. Vou chamar de cliente, tá? Não vou adicionar aqui porque esse repositório é um que eu estou trabalhando. Então eu vou colocar um @entity aqui para ela. Vou vir aqui e vou dar um long ID, vou colocar um @id aqui. Vou vir aqui, private string, vou colocar o nome, private string, vou colocar o e-mail, beleza? Quando a gente vai criar o repositório do nosso cliente, da nossa entidade, então vou vir aqui e vou criar aqui, cliente repository. Não vai ser uma classe, vai ser uma interface que vai dar o extends ao JPA repository de cliente e long, perfeito? Então, quando a gente vai fazer isso aqui, ó, list de cliente, vamos chamar um de buscar por nome, por exemplo. Vamos botar um param de nome. O SQL que a gente vai fazer aqui, usando JPA, é o seguinte, ó, @query do meu select, opa, faltou
aspas duplas, né? Do meu select C from cliente, que é o nome da nossa entidade, que é esse carinha aqui. O alias, que é o C, where C.nome igual a 2 pontos igual a nome, que é o param que eu criei aqui. Certo? Deixa eu só ver o que está dando erro aqui. Opa! Isso aqui é muito Delphi, né? 2 igual. Pera aí. Assim, ó. Tá? Então, olha a sintaxe, pessoal. Olha a diferença. Eu uso o nome da entidade, eu apelido. Se eu quero retornar o asterístico, é asterisco ou asterístico? Tanto faz. Eu coloco só o alias aqui, ele já vai retornar todas as minhas colunas. Então, o ID, o nome e o e-mail, tá? Where, meu atributo da minha classe, que é esse daqui, igual a 2 pontos, o nosso parent que a gente passou aqui por parênteses. Ou seja, é totalmente diferente do SQL tradicional. Isso aqui se daria por um select asterisco from tb cliente where nome igual a Mateus, por exemplo. Perfeito? Gostaria que vocês entendessem isso daqui, que é uma dúvida muito comum. Se eu quero fazer um buscar por, vamos lá, um string, buscar e-mail por ID, por exemplo. Vou colocar aqui um para ID. Como é que seria a nossa query? Olha só, já me sugeriu, ó. @query, select c.email, porque eu não quero retornar tudo, from o nome da minha entidade, o alias, o apelido, where c.id igual a 2 pontos ID. Perfeito? E isso aqui é o equivalente ao select email from tb cliente where id igual a 10, por exemplo. Tá? Então, existe uma diferença nisso. Então, vamos resumir aqui. Vamos fazer um resumo. Resumo do resumo. Vamos botar aqui. Resumindo, JPQL fala a linguagem das entidades Java, não das tabelas. O que mais? Ele é independente de banco, porque o Hibernate ou qualquer outro provedor ou provider, vamos botar provider para ser mais bonito, traduz para SQL nativo. E o que mais? A estrutura lembra o SQL, mas usa nome de classes e atributos. Isso aqui, pessoal, é muito importante você saber. Tá, mas Matheus, se eu quiser usar o nativo, não tem como? Sim, tem como, né? A gente pode passar aqui no @query o native query aqui. Então, native query true, tá? Daí aqui o nosso SQL a gente tem que transportar para o SQL nativo. Não posso usar isso daqui, obviamente. Eu trouxe para a gente finalizar aqui em cima, é um print do meu Notion, um comparativo aqui para vocês, ó, de SQL versus JPQL. Então, para selecionar todos os clientes, como é que seria o SQL no banco, né? Select asterisco from clientes. Para eu usar o JPQL que usa entidades, select C from cliente C. Para buscar cliente pelo nome, mesma coisa, select asterisco from where nome igual a Mateus. E no JPQL, select C from cliente C where C.nome igual a 2 pontos nome. Buscar por e-mail, que foi o que a gente trabalhou. Se eu quero fazer o count, né? Se eu quero contar aqui, ó, é um select count asterisco from cliente, se eu quero contar os clientes. E aqui daí fica select count C from cliente C.
Para buscar clientes com e-mail que terminam com .com, no SQL normal, eu pego e faço um where com email like. E no JPQL é mais ou menos parecido, né? Então, a única diferença é a entidade para os nossos atributos aqui. Tá? Então, eu faço o mesmo like aqui também. O order by clientes por nome, então order by nome. Aqui eu uso order by c.nome, porque eu tenho que trabalhar com alias. E o join, ó, select, né, o buscar pedidos de um cliente específico usando join. Então, select p.asterisco from pedido, join cliente c on, ligo uma com a outra. No JPQL, eu não tenho o on aqui de ligação, eu trabalho como se fosse no Oracle. O Oracle trabalha assim, né? Faz o on dentro do where, ó. Então, select p from pedido, faço um join do p cliente c, where o c nome dessa tabela é igual a esse carinha aqui, tá? Então, existe algumas diferenças que é bom a gente entender. E o Spring, se a gente for no site do Spring, tem uma documentação muito legal sobre o JPQL que todo mundo deveria ler. E eu vou deixar na descrição deste vídeo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deste vídeo informativo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar em suas redes sociais e ativar o sino de notificação. Valeu e até o próximo. Fui!